A paz do Senhor, povo de Deus! E hoje eu vou falar para vocês uma história linda para incentivar a vocês a lerem a Bíblia, porque agora, no segundo domingo de dezembro, será o Dia da Bíblia. E esta é uma história verdadeira. Aconteceu há 200 anos e fala sobre Mary Jones, uma menina cujo desejo de ter uma Bíblia inspirou o movimento das sociedades bíblicas. Mary nasceu por volta de 1785 no país de Gales, na Europa. Ela vivia com seus pais numa casa feita de pedras, numa vila rodeada de montanhas. O Sr. Jones, pai de Mary, era um tecelão pobre. A mãe dela, a Sra. Jones, era dona de casa e ocupava-se com as tarefas do lar. Como era comum naquele tempo, nem o pai nem a mãe de Mary sabiam ler. Eles não tinham nenhum livro em casa, nem mesmo a Bíblia. As Bíblias, aliás, eram muito raras naquele tempo. E como todos os livros, muito caras também. Nos dias de hoje, para aprender a ler e escrever, as crianças vão à escola, mas na época de Mary havia muito poucas escolas. Das poucas que haviam, nenhuma ficava perto da casa dela. Por isso, embora ela tivesse muita vontade de aprender a ler, não havia quem a ensinasse. Mary ajudava a mãe nos trabalhos de casa, limpava o chão, alimentava as galinhas, cozinhava. Enfim, colaborava com a sua mãe para deixar a casa em ordem. Aos domingos, Mary colocava sua melhor roupa e ia com seus pais para a igreja que havia no vilarejo. A igreja ficava a alguns quilômetros da casa da família Jones. Na igreja, Mary gostava de cantar os hinos. Ela sabia uma porção de hinos de cor. Gostava muito de ir com seus pais à igreja e procurava aprender tudo o que conseguia, e em especial as histórias daquele livro grande da capa preta que era lido domingo após domingo pelo pastor. Mesmo não sabendo ler, Mary tinha uma admiração especial por aquele livro, por seus personagens e histórias. Quando o culto terminava, Mary se aproximava do livro para admirá-lo. Na capa, ela via duas palavras escritas e dourado, e ela imaginava que estivesse escrito Bíblia Sagrada. Era assim que o pastor chamava o livro, quando pegava para ler. Ao abrir o livro, Mary se perguntava: como é que alguém pode entender esses rabiscos? E continuava sonhando: se eu pudesse ler esse livro, ele tem tanta coisa bonita. Se eu tivesse minha própria Bíblia para ler em casa. Um dia, quando Mary já tinha quase 10 anos, o Sr. Jones chegou em casa com uma novidade maravilhosa. Em pouco tempo, haveria uma nova escola a cerca de 3 quilômetros da casa deles. E assim, finalmente, Mary poderia ir à escola aprender a ler e a escrever. Numa fazenda não muito longe da casa de Mary, vivia a Sra. Evans. Ela sabia que Mary tinha sido matriculada na escola e logo saberia ler. Como todas as pessoas daquela vila, a Sra. Evans também sabia muito bem do amor de Mary pelas histórias da Bíblia. Foi então que a Sra. Evans fez uma promessa para Mary. Mary, querida, assim que você tiver aprendido a ler, pode vir à minha casa para treinar na leitura com a Bíblia que a minha família possui. Mary era muito boa aluna. Foi a primeira pessoa de sua família que aprendeu a ler. Essa história foi recompensada quando o professor de Mary na escola a convidou para ler diante de todos uma história da Bíblia Sagrada. Ela ficou muito feliz nessa ocasião e logo lembrou do convite da Sra. Evans. Num sábado, de manhã, Mary foi à casa da Sra. Evans para ver de perto a Bíblia daquela família. Sobre uma pequena mesa, no canto da sala, coberta por uma capa bordada, Mary viu a Bíblia Sagrada. Cheguei mais perto, Mary, disse a Sra. Evans. Mas Mary estava
até com medo de tocar no grande livro. Ela limpou as mãos, virou lentamente algumas páginas e começou a ler. Quando Mary voltou para casa, havia um só desejo no coração dela: ter a sua própria Bíblia. Foi então que Mary pediu que seu pai fizesse um cofrinho de madeira em que ela pudesse guardar as suas economias. Mary começou a trabalhar, tricotava e vendia meias, remendava roupa, criava galinha e vendia os ovos, ajudava os fazendeiros a cuidar dos animais e a fazer as colheitas. Além disso, carregava a água do poço até as casas que pedissem. Guardava cada centavo que conseguia. Aos sábados, ela ia visitar a senhora Evans e ler a Bíblia. Depois de um ano, Mary contou o dinheiro do cofrinho, mas ainda não dava para comprar uma Bíblia. Foi uma amarga decepção, mas Mary persistiu. Ano após ano ela trabalhou e economizou. E só depois de 6 anos, Mary conseguiu dinheiro suficiente para comprar a sua própria Bíblia. Nessa época, Mary estava com 16 anos. Mas aí surgiu uma segunda dificuldade. Onde Mary podia comprar uma Bíblia? Não havia Bíblias à venda na sua pequena cidade. Nem mesmo o pastor tinha uma Bíblia à disposição. Mary ouviu que as Bíblias eram vendidas na cidade de Bala, que ficava a pelo menos 40 quilômetros de distância. Para chegar a Bala, ela teria que percorrer um longo caminho que atravessava montanhas e florestas. A viagem era perigosa mesmo para uma jovem de 16 anos. No entanto, ela tinha apenas um pensamento: sonhei muitos anos com isso e estou disposta a conseguir a minha Bíblia. O grande dia chegou. De manhã bem cedo, a família Jones pediu a proteção de Deus para a viagem de Mary. Ela se despediu carinhosamente de seus pais. Mary levava consigo 3 coisas: um lanche para o caminho, o dinheiro que ela arduamente havia juntado para comprar a Bíblia, um par de sapatos que ela pretendia calçar só quando estivesse perto de Bala. Como era pobre, Mary fez a longa viagem de 40 quilômetros a pé, descalça. Durante o caminho, olhando para as montanhas ao seu redor, Mary lembrou as palavras do Salmo 121. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. E assim Mary seguia a viagem. Atravessou vales e ribeiros e em seu caminho até Bala. Mary ficava cada vez mais cansada, seus pés doíam muito. Algumas vezes chegou a pensar que não chegaria nunca àquela cidade. Parecia demais para ela. Nesses momentos, ela tentava encorajar a si mesma. Vamos, Mary, vamos! Não falta muito agora. Ao anoitecer, Mary conseguiu ver uma cidade. Era Bala. O coração dela bateu mais forte. Finalmente havia chegado. Mais motivada do que nunca, Mary continuou novamente, descendo a colina. Chegou a Bala, cansada, com fome e com os pés cheios de bolhas. Mary pediu informações para encontrar a casa de um pastor chamado Thomas Charles. Era ele quem tinha Bíblias para vender. Depois de bater em várias portas e pedir ajuda, por fim ela encontrou a casa do pastor. Atravessou o jardim da casa e bateu com força na porta da frente. Este era o dia que ela esperava havia muito tempo. Tinha trabalhado e economizado por muitos anos para ter a sua própria Bíblia. Quando a porta se abriu, Mary disse ao pastor: meu nome é Mary Jones. Eu moro numa vila atrás das montanhas. Andei 40 quilômetros para chegar aqui e economizei durante 6 anos para comprar uma Bíblia. O dinheiro está aqui nessa bolsa. Se o senhor quiser, pode contar. O senhor tem uma Bíblia em galês para mim? Surpreso, o pastor disse: Mary, por favor, entre e me conte tudo. Mas primeiro você precisa comer alguma coisa. Além de cansada, você deve estar faminta.
O pastor sorriu e chamou o mordomo para levar Mary para a cozinha. Depois de ter se alimentado, contou tudo, detalhe por detalhe, ao pastor. Foi então que veio a triste notícia. Lamento muito, mas a única Bíblia em galês que tenho está reservada para outra pessoa. Mary mal podia acreditar. Aquelas palavras acabaram com a esperança que ela sustentou por todos aqueles anos. Abalada, se afundou em uma cadeira e começou a chorar. Devo voltar para minha casa sem uma Bíblia de mãos vazias? O pastor ficou sensibilizado ao ver o choro de Mary. Na verdade, ele tinha uma Bíblia em inglês e outra em galês, e a pessoa que havia encomendado a Bíblia compreendia os dois idiomas. Então ele disse: "Não chore. Sei que ter uma Bíblia é um sonho de sua vida. Você trabalhou muito para isso e merece ter a sua. Aqui está, pode levar. É uma Bíblia em galês." Mary deu um pulo de alegria. As lágrimas secaram e com muito carinho abraçou a Bíblia. Aquela Bíblia preciosa era dela. "Obrigada, pastor. Muito obrigada." Na manhã seguinte, Mary segurou a sua Bíblia com as suas mãos e, transbordando de felicidade, começou a viagem de volta para o seu lar. Naquela tarde, os pais de Mary aguardavam ansiosamente o retorno da filha. Ao anoitecer, ela finalmente chegou em casa. "Olhe, papai, olhe, é a minha Bíblia", dizia ela com um sorriso de todo tamanho. Depois do jantar, todos se sentaram à luz da lamparina. Pela primeira vez, Mary abriu a Bíblia em sua casa e leu o Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu templo. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Todos os seres vivos louvem o Senhor. Aleluia! Então a família Jones se ajoelhou para agradecer a Deus pelo maravilhoso tesouro recebido. Uma Bíblia na sua própria língua, a língua que eles compreendiam melhor. Mas a história não termina aqui. Mary Jones se tornou parte de uma história maior ainda e que dura até os dias de hoje. Em seu escritório, de vez em quando o pastor Thomas lembrava como a jovem menina tinha saído feliz da sua casa abraçando aquela Bíblia. O pastor ficou imaginando que deveria fazer muitas outras Mary Jones querendo Bíblias em seu país. Alguns anos depois, para mostrar a necessidade e a dificuldade de conseguir uma Bíblia no país de Gales, o pastor Thomas Charles contou a história de Mary em um encontro de pastores em Londres. Ali, os dirigentes das igrejas fizeram planos para obter mais Bíblias a preços acessíveis para a população do país de Gales. Foi quando surgiu a criação de uma organização para fornecer Bíblias para o país. Um pastor chamado Hungles exclamou: "É claro que uma sociedade deve ser formada com essa finalidade. Mas por que só para o país de Gales? Por que não para toda a Grã-Bretanha? Por que não para todo o mundo?" E assim, naquele encontro que reuniu cerca de 300 pessoas, foi fundada a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Era 7 de março de 1804. O trabalho desta sociedade chegou em muitos outros países. Em 1808, por exemplo, o primeiro carregamento de Novos Testamentos em português foi enviado ao Brasil. E todo o mundo foram criadas sociedades bíblicas nacionais. Em nosso país, a Sociedade Bíblica do Brasil foi oficialmente fundada pelas igrejas no dia 10 de junho de 1948. Com esta menina simples, podemos aprender quão grande a importância da palavra de Deus para as nossas vidas. Hoje, nós podemos encontrar em muitas livrarias de fácil acesso para as nossas casas. Como você tem cuidado da Bíblia que você tem na sua casa? Como você tem tratado essa palavra de promessas maravilhosas e infindáveis para a nossa vida?
Vamos refletir nessa história e mudar de comportamento e cuidar da nossa Bíblia com tanto zelo e apreço e fazer com que essa palavra venha a ser vivida a cada dia nas nossas vidas, porque ela é capaz de transformar, de mudar, e é ela que nos mostra o caminho certo para a vida eterna, para a vida com Deus. E eu agradeço a vocês por assistirem a nossa história até aqui. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo!